Nascida em Itália em 1941, formada em Física pela Universidade de Pádua, Federico Fagin inventou o primeiro processador comercial, o Intel 4004, em 1968. Em 1986, desenvolveu as tecnologias do touchpad e do touchscreen que revolucionaram a forma como interagimos com os nossos dispositivos. Foi um dos pioneiros das redes neurais que lhe deu a esperança de criar consciência na inteligência artificial. Federico Fagin partilha neste vídeo, que é um resumo das suas entrevistas ao longo dos anos, a canais do YouTube e das ideias contidas nos seus livros, a sua profunda caminhada para a autodescoberta. Após um período de depressão existencial e uma experiência mística inesperada, Federico ficou fascinado pela natureza da consciência. Desiludido com a atual explicação materialista da consciência e quase 20 anos de pesquisa e experimentação depois, desenvolveu, juntamente com o físico quântico Giacomo de Ariano, uma teoria da consciência que desafia a visão materialista da realidade, apresentando uma perspectiva holística onde a consciência está no cerne de tudo. Publicou 4 livros, nenhum está traduzido para português. Silicon, da invenção do microprocessador até à nova ciência da consciência, publicada em 2021. Neste livro, ele narra as suas 4 vidas, os anos de formação na Itália do Norte devastada pela guerra, o seu trabalho pioneiro na microeletrónica americana, a sua carreira de sucesso como empresário no setor da alta tecnologia e as suas explorações mais recentes sobre os mistérios da consciência. Inteligência Artificial versus Inteligência Natural, publicado em 2022. Este livro é um debate de ideias entre várias personalidades, incluindo Nobel da Física Roger Penrose, sobre um dos temas mais intrigantes do nosso tempo, a comparação entre inteligência artificial e inteligência natural, bem como a sua extensão às noções de consciência humana e consciência das máquinas. Irredutível, a consciência, a vida, os computadores e a natureza humana, publicada em 2024. Com o conhecimento e a experiência de uma vida dedicada a áreas de tecnologia de ponta, Federico volta agora a sua atenção para a consciência e a natureza da realidade, partilhando connosco as suas profundas reflexões sobre os mundos clássico e quântico, a inteligência artificial, a vida e a mente humana. Neste livro, desenvolve um modelo idealista da realidade, fruto de anos de reflexão cuidadosa e experiência direta, segundo o qual o nível mais fundamental da natureza é a consciência como um fenómeno quântico, enquanto o mundo físico clássico consiste apenas em símbolos evocativos de uma realidade mais profunda. O seu último livro, Além do Invisível, onde a ciência e a espiritualidade se unem, publicado em junho de 2024, ele comenta nas suas próprias palavras. Depois de 35 anos a estudar a consciência, estou certo de que existe uma união profunda entre o mundo da ciência e o da espiritualidade, 2 domínios que muitas vezes são considerados incompatíveis. Espero que este livro possa tornar as minhas ideias mais claras e acessíveis e que ajude os leitores a orientarem-se melhor numa realidade mais vasta, onde ciência e espiritualidade formam uma única disciplina, revelando a riqueza, a beleza e o significado do universo que podemos criar juntos. Nós somos luz. Só precisamos de abrir os olhos. Queria começar por dar um pouco do contexto daquela altura. Eu sou um físico e nessa altura eu aceitava que o que a ciência dizia era o que era a verdade. Mas nesse momento da minha vida, eu não estava feliz. Havia alcançado todos os objetivos que o mundo diz que se alguém os alcançar deve estar feliz. Tinha uma linda família, toda saudável. Eu não tinha problemas financeiros. Tinha dinheiro mais que suficiente. Era famoso e tinha já criado a minha terceira empresa, a Synaptics. Ainda assim, eu estava insatisfeito. Disse para mim mesmo, o que se passa comigo? E naquela altura eu estava a estudar neurociência e redes neurais e percebi através do meu próprio estudo que o que os livros de neurociências descreviam era o mecanismo de como o cérebro funciona, mas não o facto de termos sensações e sentimentos. Sabemos que sabemos porque experienciamos, sabemos porque somos conscientes, mas a consciência nunca era mencionada, nem sequer como um conceito a ser abordado. Nessa altura tentava descobrir se conseguiria criar um computador, um robô ou algo que pudesse ser consciente, mas não consegui. Não havia maneira de traduzir impulsos elétricos, num computador, em consciência, em experiência consciente, em sentimentos. O que é o amor? O amor são apenas sinais elétricos no cérebro. Isso não faz sentido. O amor pode estar ligado aos impulsos elétricos no cérebro, mas certamente os dois não são a mesma coisa. E é assim que o cientismo descreve a realidade. Tudo o que vemos e com o que interagimos, os objetos no espaço e no tempo, é tudo o que existe, e que não há nada além disso. Naquela altura, também compreendi que a consciência, de alguma forma,
estava envolvida com a minha infelicidade, e queria entendê-la. Foi neste contexto em que tentava perceber, de forma intensa, o que se passava comigo, que tive uma experiência extraordinária em 1989 que mudou a minha perspectiva do que era a realidade. Uma noite acordei e estava com sede. Então levantei-me e fui à cozinha beber um copo de água. Voltei a deitar-me e quando tentava adormecer novamente, do meu peito, sai uma energia física, que sentia no meu corpo. Não se passava nos meus pensamentos. Era mesmo no meu corpo. E tinha um poder incrível. E essa energia era amor. Um amor imenso que eu nunca tinha sentido aqui. E a minha consciência estava nessa energia. E essa energia era também alegria e paz. Tudo junto. Eu estava espantado e ao mesmo tempo maravilhado. E essa energia era uma luz branca cintilante. O meu corpo estava quente e estava em sintonia, a vibrar. Nunca tinha sentido nada assim. A minha consciência estava nesta luz e fazia parte dela. A luz depois expandiu-se em todas as direções. Um pensamento formou-se em mim. Uau! Isto é do que tudo é feito. O universo é feito disto. Amor, alegria, paz. E eu também sou feito disto. Agora sei quem sou. E senti-me como se tivesse chegado ao meu lar. Ao lugar onde pertencia. Esta experiência mudou completamente a minha vida porque eu pensava que era uma coisa separada de tudo. Eu pensava que era o meu corpo. Agora sei que sou feito do que tudo é feito. Isto foi um conhecimento tão profundo e tão diretamente sentido como sendo a verdade. Foi uma experiência direta da consciência que me revelou que sou a totalidade da realidade observando-se a si própria por um ponto de vista. Essa realidade é onde está o significado de tudo. O profundo significado de tudo. Esta experiência fez-me perceber que a minha concepção da realidade, que era materialista, não podia estar correta. Portanto, isto foi o início da minha viagem de descoberta e exploração da consciência, desde há 20 anos. Mergulhei em várias escolas de pensamento, diferentes técnicas de meditação e fui tendo outras experiências místicas, muitas delas semelhantes a esta primeira experiência. Portanto, depois desta experiência e deste caminho de exploração, ficou claro para mim que a consciência não pode ser um derivado da matéria, tem de ser fundamental e tudo deriva dela. E o livre-arbítrio também é fundamental e faz parte da consciência. E estes dois fundamentos da verdadeira realidade não se podem traduzir em números. Isto é, não existe nenhuma fórmula matemática, nenhum algoritmo que os possa descrever. A partir dessa altura, eu queria unir aquilo que conhecia acerca da física, com aquilo que aprendi naquela experiência. Queria unir o exterior e o interior. Porque a física clássica descreve apenas o que conseguimos medir, o espaço e o tempo, mas o que nós sentimos não está no espaço e no tempo. Portanto, essa foi a tarefa que me dediquei a 100% e vou fazer para o resto da minha vida: unir a física e a espiritualidade. Criar um todo, onde não se consiga definir os limites entre um e o outro. Por isso desenvolvi uma teoria, juntamente com Giacomo D'Ariano, para unir esta outra realidade fundamental à física atual. A primeira realização é que a consciência é um aspecto da realidade muito mais vasto do que eu pensava antes. Inicialmente, eu achava que a consciência era, como toda a gente dizia, um epifenómeno do funcionamento do cérebro. Cresci como físico e por isso, tinha adotado essa linha de pensamento. O mundo é feito de matéria e, portanto, a consciência seria um epifenómeno. Mas essas experiências revelaram-me que isso não pode, de forma alguma, ser verdade. O conhecimento que recebi através dessa mais tarde, de outras experiências, foi muito mais poderoso do que qualquer tipo de conhecimento intelectual, porque é um conhecimento experiencial, um saber através da mente, do coração e do corpo, que simplesmente não pode estar errado. Isso revelou-me uma realidade para a qual eu, naquele momento, não estava preparado para aceitar. E por isso, comecei a explorá-la. Durante essa exploração, percebi quantos bloqueios psicológicos eu tinha, o quanto, de certa forma, eu queria acreditar em certas ideias porque elas eram confortáveis, porque protegiam o meu desejo de controlo e a minha necessidade de compreender. Mas era uma compreensão num sentido de agarrar, em vez de um entendimento verdadeiro, no sentido de conhecer profundamente. Todo esse trabalho permitiu-me compreender mais profundamente quem sou e experimentar alguns dos estados mais puros da essência, que fazem parte de qualquer ser humano, mas que foram suprimidos ou reprimidos pelos bloqueios que criamos, bloqueios que surgem das máscaras que colocamos sobre a nossa essência para nos protegermos do mundo, para sermos aceites, para sermos amados, e assim por diante. Portanto, tudo isto tem sido uma caminhada que, obviamente, continua e que agora me leva a contribuir para a compreensão científica da consciência. Acredito que a consciência é um aspecto fundamental da natureza. Na verdade, é aquilo de que a própria realidade física é feita. Mas não basta simplesmente afirmar isso. É preciso integrar essa visão no pensamento científico.
saber o que é consciência, como ela interage com a matéria, e assim por diante. Nós precisamos começar com um pressuposto para ser mais fácil de compreender. O que é a totalidade do que existe, e do que potencialmente pode existir, e isto é uma distinção que tem de ser feita porque nós não obtemos alguma coisa do nada. Tem de haver uma potencialidade. Muitas teorias da realidade começam com nada e depois alguma coisa surge. Eu não acredito que isso seja correto. Temos que começar com uma potencialidade que se transforma em atualidade. Portanto, o é holístico, isto é, não é feito de partes separadas. Tudo está interligado no Este pensamento já vem dos Vedas no hinduísmo. Tornou-se muito claro para mim, na minha experiência, que não existe separação. Nela eu era simultaneamente o eu que observava e o observado. E isso é o que a física quântica também nos diz. Não há uma separação do que é observado e o observador. Ela é muito clara nisso. Portanto, o é holístico e é dinâmico porque nunca é o mesmo, de momento a momento. E eu ainda acrescento, o quer saber sobre si próprio. Quer conhecer-se. E é aqui, o quer conhecer-se a si próprio, que se unifica física e espiritualidade. Então, se o quer conhecer-se a si próprio, ele não pode ser omnisciente porque de outro modo já saberia tudo sobre si, e portanto, não haveria evolução. Não estaríamos aqui, agora. E ele está sempre num processo de autoconhecimento porque nós sabemos interiormente que quanto mais conhecemos, mais existe para conhecer. Portanto, existe uma explosão de autoconhecimento que pode acontecer. Se começarmos deste ponto, então ele tem de trazer à existência o que ele sabe. Começa de um potencial de existência para uma existência definida. Conhecer e existir são dois aspectos da mesma coisa. Quando o se conhece a si próprio, ele traz à existência uma parte todo de si próprio porque, sendo holístico, ele não se conhece parcialmente. Ele tem de conhecer-se na totalidade. Mas ele tem de conhecer-se através de um ponto de vista particular. Uma perspectiva individual. E o tem muitas perspectivas para se conhecer a si próprio. Pode haver muitas perspectivas em que o se conhece totalmente. Portanto, ele traz à existência uma parte todo, um campo quântico, que eu chamo unidade de consciência. Nós somos campos quânticos, criados pelo para se conhecer a si próprio. Isto é a vontade, é o seu livre-arbítrio. Ele decide que direção seguir para se conhecer. Isto é a essência do que é o livre-arbítrio, é a capacidade do de direcionar o seu próprio autoconhecimento. E nós também temos essa capacidade. E a capacidade de se conhecer é a consciência. Portanto, já definimos o que é a consciência e o livre-arbítrio. Os dois trabalham em conjunto. Não podemos ter consciência sem livre-arbítrio. Seria como ter um conhecimento ou saber o que se quer mas não agir em relação a isso. Por isso o universo tem um propósito. Desta forma podemos unificar a física e a espiritualidade. O universo agora tem um significado e um propósito. O materialismo apagou completamente esta ideia porque diz que tudo o que existe tem de ser medido e o que não pode ser medido, não existe. Como podem dizer isto, se a física quântica nos diz já que uma partícula, que não é observada, não está no espaço-tempo? Que só pode ser descrita numa dimensão mais profunda. Só quando a medimos, dá-se um evento, a manifestação do espaço e do tempo, e assim podemos dizer que existe aqui uma partícula, por exemplo. Mas a física quântica não nos consegue dizer onde vamos encontrar a partícula. Pode apenas dizer a probabilidade, de todas as possibilidades, onde se poderá encontrar a partícula. Portanto, a matéria, na realidade, é uma grande ilusão porque a matéria parece ser feita de partículas, mas as partículas não são objetos. São estados dos campos quânticos das partículas. Por exemplo, um elétron não é uma esfera pequenina. É, na verdade, um estado de um campo quântico que está bem mais perto de ser informação. Não tem nada a ver com coisas, com objetos. A realidade que chamamos de matéria é na realidade informação quântica. O físico Giacomo D'Ariano conseguiu demonstrar que todas as equações da física quântica derivam de bits quânticos. O que quero dizer, em resumo, é que a informação quântica é a representação da experiência interior, e o colapso da onda quântica, a onda de probabilidades, é a representação do livre-arbítrio, quando a consciência decide manifestar algo. Pode-me perguntar, mas por que tem o desejo de saber sobre si próprio? Porque quer aprender? Se olhar para si, qual é o desejo mais íntimo e profundo que tem? O meu desejo é conhecer-me. Saber porque estou aqui. Saber para que serve este universo. Saber, simplesmente. Portanto, saber é o mais profundo desejo que os humanos têm. Na verdade, o conhecimento mais profundo da humanidade vem deste desejo constante de conhecimento. Assim se desenvolveram as religiões e, atualmente, temos a ciência.
A ciência só trouxe o conhecimento do que está à superfície, do que podemos fazer medições, cálculos. A ciência afastou-se da espiritualidade. Não a ciência, porque ela também procura o conhecimento, mas o cientismo. Ele afastou-se da espiritualidade porque só dá valor ao que pode ser medido no espaço e no tempo. Portanto, o cientismo só dá valor à matéria. Ele postula que não existe mais nada do que a matéria e este postulado nunca foi provado. Você sabe, no seu âmago, que existem coisas que não consegue compreender e que elas vão para além do espaço e tempo. Como o amor que sente ou a coragem para fazer frente aos sistemas de crenças que existem à sua volta. A perspectiva particular em que o Um se multiplicou num campo de consciência e livre-arbítrio, que tem todas as características do Um, essa perspectiva é a identidade. Esse campo manterá essa identidade para sempre. Essa identidade, esse ponto de vista que é criado pelo Um, vai manter-se para sempre. Bem, isto é, se o Um for eterno, coisa que não sei. Se o Um não for eterno, esse campo também não vai ser eterno. Se o Um quer saber sobre si próprio, a última coisa que quer é esquecer-se o que aprendeu sobre si através destes pontos de vista que criou. Portanto, tem de existir uma memória das unidades de consciência que o Um criou. Tem de existir uma lembrança das experiências. Por isso temos de ter a informação clássica. Ela permite-nos lembrar uma experiência quântica porque um estado quântico só existe por um breve período de tempo. Por isso tem de colocar em memória o que se experienciou porque de outra forma, esquece. Assim se passa nas unidades de consciência. Nós temos a memória de cada momento e cada momento vai ficando para trás. Nós pensamos que nos movemos para o futuro. Não. Só temos passado. Mesmo as previsões do futuro são feitas no momento presente, no agora. O passado é que se move para trás porque é o nosso acumular de experiências. E é no momento presente que se manifesta a realidade. O que é importante é sempre o momento do agora. Desta forma podemos perceber melhor o tempo, tendo em consideração o que somos. E isto é consistente com o que a física quântica nos vem dizendo. Por sermos partes do todo, que eu chamo parte todo, todos nós estamos a criar o que o Um quer. Nós não somos separados do Um. Vou dar como exemplo as ondas no oceano. O oceano é uma totalidade indivisível, e as ondas não podem ser entendidas sem considerar o oceano como um todo. Elas não podem ser separadas do oceano. Portanto, as propriedades do campo quântico são as propriedades do todo, o Um. E essas propriedades são consciência e livre-arbítrio. As ondas não se podem separar do oceano. As ondas têm as mesmas propriedades do oceano. Estão em outra forma. Até mesmo nosso corpo é feito de partes todo. Cada célula do meu corpo tem o genoma do óvulo que construiu todo o corpo. Portanto, cada célula, e nós temos cerca de 50 trilhões de células, cada célula tem o conhecimento potencial de todo o nosso corpo. É por isso que a célula mais tarde na vida pode expressar outros aspectos que não expressou no seu nascimento. Ela pode mudar tendo em conta que tem o conhecimento de todo o organismo. É por isso que existe a epigenética, e há 30 anos diziam que era impossível, que não podia existir, mas agora já está mais aceite. A epigenética diz que uma célula não está determinada ao que vai ser capaz de expressar. Pode expressar novas coisas que não estavam ativas no seu nascimento. Da mesma forma nós somos parte todo do Um, da totalidade do que existe. O mesmo padrão a repetir-se, mas em escalas diferentes. A maioria dos cientistas presume que a consciência é inteiramente produzida pelo cérebro humano ou animal como resultado da sua atividade eletroquímica. No entanto, não existe nenhum princípio físico conhecido que possa traduzir atividade elétrica em qualia, seja num cérebro ou num computador. A qualia é um conceito usado na filosofia que define as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes como, por exemplo, a vermelhidão do vermelho ou o doloroso da dor. Mesmo que as leis físicas possam explicar em detalhe como os nossos corpos funcionam, elas não conseguem explicar porque é que somos conscientes. De acordo com essas leis, deveríamos ser zumbis, exatamente como os nossos robôs e computadores o são. A explicação que geralmente é dada é de que, quando a complexidade de um sistema de informação como o cérebro atinge um certo nível, o organismo de alguma forma torna-se consciente. Se isso fosse uma explicação convincente, já deveríamos ter sido capazes de tornar um computador minimamente consciente, dado que os computadores atuais são mais de 10 mil milhões de vezes mais poderosos e complexos do que os computadores do final dos anos 50, quando essa ideia foi proposta pela primeira vez. No entanto, os computadores de hoje não são um pouco mais conscientes do que os antigos. Existe, porém, outra possibilidade que deveria ser investigada, uma hipótese que geralmente é eliminada a priori porque vai contra o pressuposto de que tudo o que existe deve ser feito de matéria. Esta hipótese tem as suas raízes nas tradições espirituais orientais, onde a consciência era considerada uma propriedade irredutível da natureza.
Com base nas teorias recentes da física quântica, segundo as quais a natureza da realidade parece cada vez mais abstrata, não há razão para descartar esta hipótese. Contudo, se um cientista estiver motivado a fazer investigação sobre a natureza da consciência, partindo deste pressuposto, é difícil encontrar uma instituição disposta a financiar a sua pesquisa. Mas as teorias científicas atuais não conseguem explicar a consciência humana, a nossa experiência interior, pensamentos, emoções, etc., com base apenas na matéria sem vida ou consciência. Eu proponho uma nova abordagem. A consciência pode ser uma propriedade fundamental da natureza, tal como a carga elétrica ou o spin das partículas elementares, e não algo que surge apenas da complexidade da matéria. Imagine que a consciência é como a eletricidade. Antes de entendermos a eletricidade, ela já existia, mas não sabíamos como descrevê-la ou usá-la. Se a consciência for uma propriedade fundamental, tal como a eletricidade, isso significa que ela já está presente no universo, e não algo que aparece apenas quando a matéria se torna complexa, como no cérebro. Por isso juntei-me a Giacomo de Ariano e publicámos um artigo onde explicamos a nossa teoria dos campos quânticos. Essa teoria argumenta o seguinte: a consciência não é algo que surge apenas em organismos vivos complexos, como os humanos, mas sim uma propriedade fundamental dos campos quânticos, que são as entidades básicas da física quântica e que abundam e percorrem o universo. A consciência está presente em todos os níveis da matéria, mas só se torna evidente em sistemas vivos devido à sua organização complexa e interconectada. E as células são muito importantes uma vez que elas, ao contrário dos objetos inanimados, são sistemas quânticos porque manipulam átomos e moléculas individualmente. Isso significa que as propriedades quânticas e, portanto, a consciência, são preservadas e importantes para o funcionamento das células. Além disso, elas mantêm uma interdependência com o ambiente, o que sugere que elas não perderam a sua conexão com os campos quânticos. Outro pressuposto que defendemos é o de que a consciência é um todo integrado, isto é, a consciência de um organismo vivo não é simplesmente a soma da consciência das suas partes individuais, como células ou átomos. Em vez disso, quando partes conscientes se unem para formar um todo, a consciência resultante é muito mais complexa e compreensiva do que a soma das partes. Dou um exemplo para ilustrar isto. Imagine que cada átomo ou molécula tem um traço de consciência, mas em objetos inanimados, como uma pedra, esses traços são diluídos porque as partículas estão organizadas de forma aleatória. Já num organismo vivo, como um ser humano, as células estão organizadas de forma altamente complexa e interdependente, permitindo que esses traços de consciência se integrem e se amplifiquem, resultando na consciência que experimentamos. Outro argumento que defendemos neste artigo é o de que a realidade física é uma totalidade indivisível, em vez de ser composta por partes separadas, como sugere a física clássica newtoniana. A visão clássica de que o mundo é feito de partes independentes é apenas uma simplificação útil, mas não reflete a verdadeira natureza da realidade. Tudo está interconectado e que as partes que percebemos são, na verdade, estados excitados de campos quânticos, que são entidades fundamentais e inseparáveis do espaço e do tempo. É como o exemplo que dei há pouco das ondas no oceano. As ondas no oceano podem parecer entidades separadas, mas na verdade são apenas estados excitados da água do oceano. Da mesma forma, as partículas que observamos são como ondas num oceano de campos quânticos. O oceano é uma totalidade indivisível, e as ondas não podem ser entendidas sem considerar o oceano como um todo. A base da nossa capacidade de conhecimento é a qualia e a compreensão, que por sua vez, nos levam ao significado da informação. E o significado só pode ser conhecido pelo campo quântico. Portanto, quando o um cria unidades de consciência, elas têm as mesmas propriedades do um. Elas também querem conhecer-se a si próprias. E elas também criam outras unidades de consciência, assim como o um cria unidades de consciência. Por outras palavras, as propriedades destes campos conscientes são as propriedades do um, mas com uma diferença, só numa perspectiva particular. Esta unidade tem uma perspectiva única, um ponto de vista único, em que o um se pode conhecer a si próprio. Como o um tem quase infinitos pontos de vista potenciais, então existem potencialmente quase infinitas unidades de consciência. Portanto, existem potencialmente infinitas formas em que essas unidades de consciência se podem combinar em níveis mais elevados de unidades de consciência. Temos agora uma extraordinária estrutura que emerge da vontade de o um de conhecer-se a si próprio. Assim, conhecer-se a si próprio e existir são aspectos do um. A realidade que é descrita pela física quântica, o estado quântico é a representação de uma experiência consciente, a qualia. E este estado é probabilístico. Essa realidade é a experiência do ser consciente que é um campo quântico. E esta realidade só pode ser conhecida por esse ser. Não pode ser descrita pela matemática. Esta é a chave.
A consciência é fundamental e é uma propriedade dos campos quânticos que não são coisas. Não são objetos. Estes campos não existem no nosso espaço-tempo. O espaço-tempo emerge desses campos. Então, se começarmos desse ponto, explicamos porque existe o livre-arbítrio. É a forma do campo manifestar as probabilidades numa atualidade. Quando decide torná-las num acontecimento que podemos depois medir no espaço-tempo. Portanto, é uma decisão do livre-arbítrio. Não há uma fórmula matemática que nos possa dizer qual vai ser a decisão. Voltando aos níveis, existe outro nível que é o nível clássico da realidade. Objetos a moverem-se no espaço-tempo. Estes são derivados da realidade mais profunda, que também são baseados na livre decisão dos seres conscientes. O nosso corpo é uma ponte entre esta realidade mais profunda e a realidade clássica. O corpo é quântico e clássico ao mesmo tempo. Para explicar isto, eu uso a metáfora do drone. Imagine que está a controlar um drone. O drone olha para a realidade e envia informação clássica, fotões, que não têm significado. Mas eu é que tenho a experiência consciente daquilo que o drone está a ver. Dou um significado à informação clássica que estou a receber. Mas isto não acontece no meu corpo. Acontece na realidade mais profunda e fundamental. Portanto, a consciência não está no meu corpo. Está na consciência, que é um campo quântico. No exterior temos a realidade clássica, que são apenas símbolos, e no interior temos a qualia, a interpretação, a compreensão desses símbolos. O corpo é a ponte que permite esta realidade fundamental comunicar com a realidade exterior, que é a física clássica. Cada um de nós é um campo quântico que tanto é o observador, o que é observado e o ator. Este campo não existe no chamado espaço-tempo. O espaço-tempo emerge destes campos que somos nós. Eu sei que isto vai mudar completamente o paradigma, mas temos de mudar porque se pensarmos que somos máquinas, como o cientismo nos está a dizer, vamos ter muitos problemas no futuro. Temos de alterar as nossas crenças atuais de quem nós somos verdadeiramente. O ponto essencial que quero frisar é que quando digo eu, não me estou a referir ao corpo. É o que costumamos generalizar. A consciência não existe no corpo. Ele é apenas uma estrutura clássica quântica. Isto é, ele existe no espaço e no tempo, mas também está ligado a esta realidade quântica. Portanto, o facto de não podermos separar a origem da matéria da realidade mais profunda, diz-nos que a matéria é uma manifestação da consciência. Nós estamos aqui para aprender algo, que definimos, sobre nós próprios antes de encarnarmos, como já referi. Não somos o nosso corpo. Quando o corpo morre, o campo quântico que existia antes do corpo nascer, continua a existir. Portanto, nós continuamos a existir. Continuamos a ser a entidade que o Um criou para ter um ponto de vista único para aprender sobre si próprio. Quando o corpo morre, nós recuperamos as memórias de outras vidas que vivemos nesta realidade ou, quem sabe, noutras possíveis realidades. Mas enquanto estamos aqui, temos a responsabilidade do autoconhecimento e isso faz-nos perceber que não somos apenas corpo. Isso leva-nos a ter também um impacto profundo e positivo no mundo. Temos de ter responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. Anteriormente, eu culpava sempre qualquer coisa externa pelo que me estava a acontecer. Não percebia como eu contribuía para isso. Eu estava a fingir que estava feliz, mas não estava. Então comecei a pensar em como fazer melhor. Temos de acordar para o nosso interior e ter a coragem de assumir essa responsabilidade. E esse acordar não está nos livros, nem ouvir alguém como eu a dizer que isto é assim ou assado. Não. Temos de meditar e aprender a ouvir a nossa intuição, a procurar ter uma experiência como eu tive. Porque pode acontecer a qualquer um. Tem de ter, intensamente, essa intenção. E assim você terá a sua verdade. E o amor também é muito importante. Eu penso no amor como a base de tudo. Tem de haver amor por si e pelos outros. Ele dá-nos o nível em que está a chegar ao seu objetivo, que é amar-se e amar os outros. Esse é que é o principal objetivo que viemos cá realizar. Mas o amor, quando tive aquela experiência, estava misturado com alegria e paz. Não era só amor porque naquela base fundamental da realidade, as coisas não estão separadas. No nível mais profundo, tudo está interligado. E isso é o poder do conceito de um. Ele é holístico. O amor e a alegria andam juntos. Não são coisas separadas. Eu digo o seguinte: a existência é a manifestação da procura contínua do um, através das unidades de consciência, para se conhecer cada vez mais. E é importante frisar que saber mais é amar, e amar é saber cada vez mais. O um, quando manifesta a existência de uma unidade de consciência, deve experimentar uma sensação de amor e alegria por essa unidade. Da mesma forma, nós sentimos o mesmo pelo nascimento de um filho. Sentimos o amor por ele, imediatamente, e continuamos a amá-lo pela vida fora.